E a gente volta à tona agora com informações atualizadas de um caso de estupro que aconteceu no dia 3 de setembro na cidade de Pedras de Fogo. Você lembra? Lembra do caso lá em Pedras de Fogo? Pois é, aquele caso que chamou a atenção pela forma como tudo aconteceu. Uma jovem, lembra? Em busca de emprego, viu o anúncio na rede social e aí, com aquela esperança de que poderia ser empregada para ganhar um salário e ajudar em casa, vai em uma loja de acessórios de celulares, de aparelhos celulares, interessada em arrumar o emprego, chega no endereço e, ao invés da oportunidade de ser empregada, se transforma em um pesadelo para essa moça. Ela começa a ser abusada, ela começa a ser estuprada. Tudo isso comprovado, posso chamar assim, com imagens, inclusive com prints de conversa, que deixa a história ainda mais revoltante. As imagens estão na tela agora para você relembrar o caso. Ao chegar no local, como eu disse, a jovem foi literalmente estuprada. E quem estuprou essa moça? Vocês achavam que a gente tinha esquecido, né? Esquecemos não. Para o desespero de vocês, a gente não esqueceu não. A moça é estuprada pelo proprietário da loja, o empresário. A vítima denuncia o crime. Passa por exames. E esses exames comprovam o estupro. O acusado não tem outro caminho a não ser preso. Concorda comigo? Não, tem que ser preso. A gente está diante de um flagrante caso de estupro. Exames comprovando o estupro. Um vasto material probatório. O cara tem que ser preso. Ok, é preso. Aí ele passa por audiência de custódia. E na audiência de custódia, eu estou só relembrando o caso para vocês. Decidiram lindamente, decidiram de forma solene, sublime, doce, que bastaria para esse cidadão uma tornozeleira eletrônica. Um homem que, segundo as provas, estuprou uma moça. Estuprou uma moça que estava procurando um emprego. A medida cautelar é colocar uma tornozeleira eletrônica no pé dele, para que ele não se aproxime mais da vítima. Repara, no dia 16 de dezembro, hoje é que dia? 18, né? Há 2 dias, estava marcada a primeira audiência de instrução do caso. Repare bem, para mim já é um absurdo ele estar com a tornozeleira eletrônica e não tem quem me prove o contrário. Se a gente quer moralizar esse país, se a gente quer diminuir violência contra a mulher, a justiça me passa um recibo desse, que um estuprador basta colocar uma tornozeleira eletrônica nele e segue o baile, você não vai conseguir me provar, você não vai conseguir me convencer. E eu não quero saber quem é, filho de quem, pai de quem, parente de ninguém. Isso pra mim pouco importa, porcaria nenhuma me importa isso. Não conheço, não sei quem é e não quero conhecer. Certo? E não adianta ficar brabo, não. Nessa audiência, que seria marcada para antes de ontem, seriam ouvidas as testemunhas, a vítima e o próprio acusado. Além da apresentação das provas à justiça. Mas
Porém, entretanto, todavia, essa audiência de instrução acabou sendo cancelada. E só deve acontecer agora em fevereiro do ano que vem. Fevereiro do ano que vem. Alguma coisa não está certa aí. Um homem acusado, eu vou voltar a lembrar. Um homem apontado como estuprador. Ora, se coloca uma tornozeleira eletrônica nele é porque tem materialidade de fato ou não. Porque se ele não fosse um estuprador, nem tornozeleira estava na canela dele. Ou não? Agora eu fiquei sabendo de uma atualização. Preste atenção. O que motivou o cancelamento dessa audiência tão importante? Preste atenção, a Alamara Barros está na cidade. E vai me passar o motivo do cancelamento dessa audiência. Agora tem um detalhe, antes de chamar a Alamara Barros. O delegado que preside o inquérito, responsável pelo inquérito, no curso desta investigação, pediu mais 2 vezes a prisão em regime fechado do acusado, mais 2 vezes. Por que que ele pediu a prisão? Sabe por que que o delegado pediu a Dilson a prisão mais 2 vezes? Porque foi encontrado na roupa íntima da moça. Foi encontrado na calcinha da moça sêmen do acusado. Sêmen do acusado. O delegado vai lá e pede a prisão, óbvio. O delegado está mais do que certo. E encontra, depois disso tudo, mensagens, informações de que o acusado que está em casa usando uma tornozeleira eletrônica oferece R$20 mil à moça para ela fingir que nada aconteceu. O delegado diz, esse cara tem que estar preso. E misteriosamente, para não dizer outra coisa... Misteriosamente, o Ministério Público não acata o pedido da prisão em regime fechado deste homem. Alamara Barros está em Pedra de Fogo. Minha amiga, algo não está certo nessa história. As peças não se encaixam. Eu tenho uma vítima estuprada, um estuprador, com provas suficientes para colocar uma tornozeleira eletrônica na perna desse cara. Eu tenho resto de sêmen na calcinha dessa moça como prova. E esse homem não está preso em regime fechado por quê? Por quais cargas d'água esse homem ainda não foi para o Roger? É a lei, moço, é a lei. O que é que você me diz, Alamara? Boa noite. Oi, Fábio, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Paraíba. Olha, já começou errado, né, Fábio? Mas pior ainda mais. Quando a gente pensa que não dá para ficar pior, a gente se surpreende com esse caso. Você trouxe aí, né, relembrou com muita maestria tudo o que aconteceu no dia 3 de setembro desse ano. Essa jovem que foi apenas em busca de um emprego e viveu um dos maiores pesadelos que qualquer adolescente, qualquer pessoa, né, pode ser até adulto, poderia sofrer, que foi um estupro. E a gente volta a falar desse caso justamente para dizer que piora ainda mais.
A gente, na época, trouxe até essa revolta da família e de todos que acompanharam o caso aqui no Cidade Alerta Paraíba, porque na audiência de custódia, já começou errado daí, né? Na audiência de custódia, a prisão em flagrante de um acusado de estupro e com provas contundentes, né? Provas suficientes. Essa prisão em flagrante foi convertida em medidas cautelares com uso de tornozeleira eletrônica por 90 dias, Fábio, 90 dias, e a vítima aqui à mercê deste homem, né? Que eu estava agora há pouco conversando com a familiar aqui da vítima, que todas as consequências que quem era para estar sofrendo agora seria o próprio acusado, mas infelizmente é a vítima. Eu não vou falar agora, vou dar uma segurada, mas daqui a pouquinho eu vou trazer aqui para quem está nos assistindo como que está a vida do acusado, empresário aqui de Pedras de Fogo, e a vida da vítima. Mas antes, a gente vai trazer essa atualização da audiência de instrução, seria a primeira audiência de instrução, onde era para o réu estar preso, né? Até essa audiência, ela foi adiada para o dia 24 de fevereiro, como você bem falou. Agora, por quê? Nós passamos a tarde toda aqui em Pedras de Fogo, onde a gente ainda está, né? Passei a tarde conversando com a família, inclusive sabendo, né? Procurando saber como que tem sido de lá para cá com a vítima, com a família, e também conversando com o advogado, tirando todas as dúvidas e perguntando sobre essas atualizações, o porquê desse cancelamento, por que foi adiado só para fevereiro do ano que vem. E o advogado explica com muitos detalhes, né? Mas o principal motivo foi que na noite anterior da audiência, Fábio, o advogado, o doutor Ronaldo Jordão, percebeu lá no processo, nos autos, que os documentos principais, né, que são as provas contundentes, documentos que levam a esse réu ser realmente julgado e condenado, não estavam, nenhuma dessas provas, nenhuma das informações importantes relatadas e colocadas primeiramente aqui na delegacia, não constava nada disso nos autos. E aí, na noite mesmo, por volta das 11 horas da noite, ele próprio começou a juntar essa documentação, e na audiência de custódia foi falado isso aí, né? Ele relatou isso à juíza. Os advogados pediram mais tempo. Os advogados do acusado pediram mais tempo. Mas vamos ouvir agora o doutor Ronaldo Jordão, que é advogado da vítima, que ele traz detalhes aí sobre essa situação. Acompanhe. Nós não entendemos porque que alguns documentos imprescindíveis não estavam fazendo parte do bojo da denúncia. Pois, neste caso, nós temos 3 procedimentos. Teve o flagrante, tem um procedimento com toda essa documentação. Teve um segundo com mais 2 pedidos de prisão, onde foi negado, né, onde foram negados, e teve a denúncia por parte do Ministério Público, que já tinha ciência de todos esses documentos. Eu não sei o motivo que não fez carrear esses documentos para o processo principal, que seria o da audiência. Na véspera da audiência, por volta de 23 e alguma coisa da noite, eu fiquei preocupado, porque acessei o processo e não tive essa informação. Então eu fui lá em um dos processos e busquei esses documentos, tipo laudo constatatório por parte da perícia sexológica. Tive acesso à negativa do acusado de fornecer material genético para fazer a contraprova. É um direito dele, né? Mas é algo que a gente achou estranho, esses documentos não estarem no bojo do processo principal. Então, foi adiado a audiência a pedido da defesa do acusado por não ter tido acesso a essas informações. Se tem uma denúncia, esses documentos era para estar lá com todas as informações, porque o Ministério Público, data vênia máxima, teve acesso
a esse procedimento incidental com 2 pedidos de prisão. Um, quando a vítima procurou a delegacia e relatou que foi procurada por uma pessoa a mando de familiares do acusado oferecendo 20 mil reais. Isso foi relatado, está escrito e assinado pela vítima e por uma testemunha que presenciou o emissário. O delegado, de posse disso, requereu a prisão. O Ministério Público opinou contrário. Quando veio o laudo confirmando o material colhido pelo exame, ou seja, o laudo positivo, mais uma vez o delegado requereu mais uma vez a prisão preventiva, que também foi negado. O Ministério Público opinou 2 vezes contrário. Olha, a nossa produção entrou em contato com o Ministério Público, né, para tentar entender por que eles não acataram os 2 pedidos de prisão do acusado, mas não tivemos nenhum retorno. O espaço está aberto para que possam responder esse questionamento. E agora, Fábio, eu vou conversar com a familiar aqui da vítima, né, que não quer se identificar, não quer se expor mais do que a família já está exposta, inclusive a própria vítima, né? Vai falar um pouco do que está sentindo nesse momento, dessa questão da audiência ser adiada para fevereiro, desses documentos principais não estarem, né, nos autos, que era para estar a partir do momento da denúncia. O próprio Ministério Público era para ter juntado isso, e a gente vai ouvir agora. Boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta Paraíba. Como é que a família se sente diante de tudo isso? Um caso que já poderia ter um desfecho, né? Ou alguma esperança para a família, agora no dia 16 e foi adiado. Exatamente, boa noite, né? A gente esperava uma resposta positiva, porém, como teve todo esse imprevisto, né? Mas também, graças ao doutor, né? Por sua competência, viu que algo estava errado, né? E conseguiu detectar. Mas é revoltante. É revoltante a gente como família, se revolta porque o acusado, né, como você relatou, vem vivendo a vida normal. E a vida que vem sendo destruída, né, apagada, é a da vítima. E assim, a gente não está tendo apoio nenhum, né? Como eu vinha lhe relatando, a questão do apoio psicológico dela, né, que não está tendo apoio psicológico, né, nem aqui do nosso município, como um caso de que acontece aqui no município, ser um caso de estupro, e você vê nenhuma secretaria de saúde se comover com a situação, para entrar em contato com a vítima, para saber como é que a vítima está. Nenhum amparo. Nenhum amparo, exatamente. Então isso é revoltante. É revoltante, e a gente como família quer só justiça. Quer que essa promotora reveja nessa situação, para que a gente possa ter um desfecho, né? Porque aí o acusado só vai ganhando tempo. Tempo ao seu favor, né? Tempo ao seu favor. Olha, e graças aí ao olhar, né, do advogado de ter aberto aí o processo na noite anterior e ter percebido isso, o que vocês entendem pelo fato da promotora não ter colocado essas informações e as provas nos autos? Seria uma estratégia ou foi realmente um erro? O que a família viu diante disso? Acreditamos sim, que foi sim uma estratégia, né, da questão dos advogados, né, do acusado. Então, aí causa mais revolta ainda. Por que dessa estratégia? O porquê a promotora está cobertando tanto? O porquê? A gente se pergunta o porquê. O porquê. A gente volta a conversar daqui a pouquinho de novo, que a gente vai falar mais ainda sobre esse caso, né, Fábio? Porque num outro momento a gente traz os detalhes sobre o exame sexológico da vítima, e a gente vai falar um pouco mais com essa familiar também, porque a vítima ainda continua enfrentando sérias consequências. Lembra que eu falei, eu vou dar uma segurada, porque a gente vai trazer também aqui detalhes, como está a vida do acusado e como que está a vítima hoje aqui em Pedras de Fogo. Não sai daí, que já eu te chamo e a gente traz mais essas informações sobre esse caso, viu? Tá, mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Porque de repente eu tô doido, né? De repente eu tô maluco. De repente eu não tomei o remédio, eu tô pirado.
eu acordei e bati a cabeça, não sei. O processo tem provas que não foram juntadas. E quem é o responsável por juntar essas provas e colocar no processo para ir à audiência? Beabá. Quem é responsável? Quem é que pega a prova e coloca lá? Quem? Eu? A Lamara? Não. Quero saber quem é o responsável. Por que o advogado, por curiosidade, foi ver e não estava lá? A gente tem que dar nome aos bois. A gente tem que entender quem é o responsável por colocar as provas lá que não colocou. Aí não colocou por quê? Porque esqueceu? Ou por outro motivo que a gente não sabe? De repente a pessoa pode ter esquecido, né? Uma coisa tão importante, mas esquece. Às vezes a gente esquece de tomar água, né? De almoçar, de jantar, esquece. O processo está lá e não esqueci de colocar uma prova. Porque eu não quero acreditar, como o familiar da vítima disse, que existe um coloio para ajudar. Não, eu não acredito nisso. Porque Ministério Público não tem que estar do lado de ninguém. Nem de defesa, nem de acusação. Tem que fazer o trabalho dele. Agora, mais do que estar aberto aqui, Alamara, o espaço para o Ministério Público tem a obrigação de falar. Porque eu não consigo compreender. Prova técnica? Sêmen na calcinha da moça? Prova testemunhal de coação da vítima? E esse cara não está preso ainda em regime fechado? Tem muita coisa para ser esclarecida. Ou eu tô doido, ou o mundo tá de cabeça para baixo. Ou a gente enlouqueceu e está num transe geral, eu e todo mundo. Eu não consigo entender, não. Daqui a pouco eu volto com você, Alamara.